Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Plenitude, é uma alegria te receber aqui. Que bom que você parou aqui nesse vídeo para assistir. Posso te pedir uma coisa? Não pula ele, porque ele vai ser muito interessante para a sua vida. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens, serão gravados alguns vídeos sobre esse assunto e o assunto é Finanças à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as minhas finanças? Como eu devo tratar as minhas finanças? O que eu devo fazer com o meu dinheiro? E é um tema vasto, longo, que nós vamos dividir em alguns capítulos. Para esse primeiro capítulo, eu quero tratar um tema que me chama muita atenção e que eu gosto muito. E o tema é: como devo ajudar o meu próximo à luz da Bíblia? De que maneira eu devo ajudá-lo? Financeiramente, emocionalmente, com palavras? Qual é o tipo de apoio? Como eu posso usar as minhas finanças para abençoar o meu próximo? E a primeira coisa que nós precisamos definir aqui é quem é o nosso próximo. Talvez na sua igreja, na comunidade em que você vive, você já deve ter ouvido várias vezes pessoas darem definições sobre quem é o próximo. Quem é o seu próximo? É o seu amigo? É o seu irmão em Cristo? É o seu familiar? Quem é o nosso próximo? Para a gente responder isso, existem alguns textos bíblicos, mas eu quero usar um texto bíblico para tratar esse assunto exclusivamente. A Bíblia nos conta uma história, uma parábola. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. A Bíblia diz assim: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele e tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Olha que interessante esse texto. Jesus responde essa indagação ao perito da lei, ao mestre da lei, trazendo um exemplo de 2 pessoas que eram inimigas daquela época, os judeus e os samaritanos. Os judeus declaravam que os samaritanos não eram judeus puros, porque eles haviam tido uma mistura, então agora eles não eram mais um judeu puro. Então havia muita inimizade contra eles. Também sobre o lugar de adoração, isso já vinha desde o Antigo Testamento, qual era o lugar correto de adoração, se era em Jerusalém ou se não era em Jerusalém. Então havia muitas rixas entre judeus e samaritanos. E aqui no caso, um homem está caído à beira da estrada, um judeu, e um samaritano está descendo. Ele para e ajuda esse homem, que era o próximo dele. Então, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é qualquer pessoa que esteja perto da gente e necessite de algo que nós podemos fazer por ela. É claro que eu sempre digo às pessoas, nós não podemos resolver o problema do mundo ou de todas as pessoas, mas nós podemos sim ser movidos por compaixão para ajudar pessoas que por vezes estão ao nosso lado, que convivem conosco, que não são nossa família, que não são os nossos irmãos em Cristo, mas que nós podemos ajudá-las por compaixão, por amor, movidos por Cristo. Então, o nosso próximo é qualquer pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, que tenha uma necessidade e que esteja à nossa vista, aos nossos olhos e que nós possamos ajudar. Beleza até aqui? Fechado esse tema? Então vamos para o próximo. O próximo texto que eu quero mostrar para você é que nós devemos ajudar o nosso próximo à luz da Bíblia. É Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 40. E olha só o que a Bíblia diz aqui. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso.
Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. E em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Uau, que texto forte! Jesus nesse texto inclusive fala até mesmo sobre salvação, sobre vida eterna, sobre castigo, trazendo à luz, falando sobre o reino, mas trazendo à luz a questão da ajuda ao próximo. Jesus ele traz várias informações nesse texto e as pessoas perguntam: mas como? De que maneira você teve sede? De que maneira você teve fome? De que maneira você estava preso e eu te visitei? Como assim? Que conversa é essa? Dentro dessa parábola Jesus diz: vocês fizeram isso quando fizeram pelos meus irmãos menores. Quando vocês fizeram pelas pessoas que estavam necessitadas, não diretamente a mim, mas por quem precisava. Olha que interessante isso. Jesus usa uma parábola para mostrar a nós que nós podemos fazer pelos menos favorecidos, pelas pessoas que precisam, fazer sem olhar a quem, e quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo a Ele. Nós estamos fazendo para Ele, porque Jesus ele tem um olhar de misericórdia e de graça que nós por vezes não temos. Nós queremos olhar para as pessoas e nós queremos julgar se elas merecem ou não merecem. Nós queremos olhar para as pessoas e pensar assim: será que ela merece a minha ajuda? Será que essa pessoa que está caída, que está necessitada, que está com fome, sede, frio ou com qualquer outra necessidade, ela merece a minha ajuda? Porque por vezes nós não olhamos com o olhar de Jesus. E quando nós olhamos para essa parábola e nós temos o olhar de Cristo, nós olhamos para as pessoas que precisam, para as pessoas que nós podemos ajudar e não julgamos se devemos ou não. Nós não temos esse filtro. Quem faz isso é Jesus. E o seu galardão será colhido no céu quando você faz isso. O próprio Jesus diz: e estes irão para o castigo eterno, aqueles que se recusam a fazer. Mas os justos irão para a vida eterna. Você sabe que Jesus nos chama, por vezes, a fazer coisas específicas. Talvez já aconteceu com você e aconteceu comigo já algumas vezes. Coisas específicas usando as nossas finanças em relação ao nosso próximo. Como nós nos portamos diante disso? Na verdade, Deus nos dá muito mais do que merecemos. E se nós conseguimos, se nós temos condições, se nós podemos, não negue a ajuda ao seu próximo. Não negue ajuda a quem está necessitado. Talvez você está ouvindo esse vídeo hoje e está precisando de uma ajuda. Mas mesmo quando nós precisamos, nós somos capazes de ajudar o nosso próximo. Se por vezes não financeiramente, se no momento não há uma condição financeira, mas uma ajuda espiritual, uma palavra de bem-aventurança, uma palavra de alegria, oração, isso também é ajuda. Mas claro que isso não exime a condição de ajudarmos financeiramente. Porque por vezes as pessoas querem ajudar somente dessa maneira, mas quando falam de finanças elas dizem não, aí já é demais. Então esse é um outro texto para que nós possamos refletir sobre esse assunto, ok? Vamos para o terceiro texto. O terceiro texto que eu quero dividir com vocês chama muito a atenção. É o texto de Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Olha que interessante o que o autor Hebreus escreve aqui. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus.
Olha isso que interessante, ele está falando sobre duas coisas no mesmo texto. A primeira coisa está falando sobre uma questão de sacrifício de louvor, ou você está em todo momento vivendo uma vida que glorifique o nome de Deus, louvando o nome do Senhor. Sempre vivendo uma vida que louve, que exalte o nome do nosso Deus. O fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E aí na sequência ele diz assim, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. O autor a Hebreus diz então que existem dois sacrifícios que agradam a Deus. O primeiro, o sacrifício de louvor, viver uma vida que agrade a Ele. E segundo, o olhar para os necessitados com olhar de misericórdia. Repartir, colocar parte dos nossos recursos em favor das pessoas também que precisam. Você sabe que Deus nos direciona quem nós devemos por vezes ajudar também. Isso nos ajuda. Eu sei que nós não conseguimos ajudar todo mundo. Talvez se a gente ajudar todas as pessoas que precisam, a gente vai fazer quase nada por cada uma. Talvez se nós ajudarmos 5, 10 pessoas de maneira mais efetiva, essa ajuda vai ser mais valiosa. E até nisso Deus nos direciona. E a Bíblia diz aqui, vocês precisam fazer isso. São duas coisas que agradam o nosso Senhor. Nós não podemos fugir dos textos bíblicos. Por vezes nós queremos usar textos bíblicos também para não fazer alguma coisa. Mas a Bíblia fala muito sobre isso, principalmente no Novo Testamento. E essa é a marca de um cristão verdadeiro. Aquele que vive uma vida de sacrifício de louvores ao Senhor, que se entrega a Ele, mas que também tem um olhar para o seu próximo. Beleza? Vamos para o quarto texto agora? O texto que eu quero tratar com você está em 1 João, do capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 18. Olha só o que João escreve aqui. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia o seu irmão já é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Interessante esse texto de João. Olha só, João, o apóstolo do amor, o apóstolo amoroso, ele escreve sobre a necessidade de amarmos verdadeiramente os nossos irmãos, de demonstrarmos esse amor. E como nós demonstramos esse amor? O que nós podemos fazer pelos nossos próximos, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que estão próximas da gente, pelas pessoas que nós vemos no nosso dia a dia? O que nós podemos fazer por elas? Nós podemos despender o nosso tempo, o nosso amor, a nossa atenção, a nossa compaixão, palavras de amor, palavras de Jesus, a Bíblia, tantas coisas nós podemos fazer. Mas uma delas em que João destaca aqui é a ação que nós precisamos ter com aqueles que necessitam. Ele ressalta muito bem no versículo 16 e 17. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mais do que amar, mas dar a própria vida. Dar a própria vida de que maneira? Usar a nossa vida, permitir que a nossa vida seja usada em favor do próximo. Permitir que nós sejamos uma bênção na vida do próximo, que a nossa vida seja realmente uma maneira de glorificar a Deus ajudando o próximo. Isso é dar a nossa vida por eles. Isso é dar a nossa vida por quem precisa, usando tudo que nós temos, os nossos recursos, seja eles quais forem, mas usando o que nós temos, porque ajudar o irmão, ajudar o próximo, não se limita somente a quem tem condições, mas a todo cristão. Porque de alguma maneira você vai ter condições de fazer isso. Como eu disse aqui anteriormente, se não é através de finanças no momento, mas é através de palavra, de amor, é através de tempo, tem tantas maneiras que nós podemos fazer isso. E aí ele continua no texto dizendo assim, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Olha isso, João diz, se a pessoa pode, mas não tem compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Sabe por que João diz isso? Porque pessoas que têm o amor de Deus em seu coração, no seu espírito, são pessoas cheias de compaixão. Nós temos esse olhar de compaixão pelo próximo. Como alguém, João diz, que tem condições, que consegue, que pode, e vendo alguém em uma necessidade extrema, não estende a mão para ajudá-la? Então veja só, o próprio Jesus disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. É o quê? Cuidar de quem tem necessidade, de quem precisa. Isso sim também é uma verdadeira religião. Nós nos apegamos hoje à religião somente ao templo, somente à igreja, somente às quatro paredes.
Mas a igreja, ser cristão, é muito mais do que isso. É ter esse olhar para o próximo, é ter o olhar para quem precisa. E ele termina dizendo: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Do que adianta você dizer que ama? Você dizer, eu amo, mas eu não ajudo. O próprio Tiago também fala isso na epístola de Tiago. O que adianta eu dizer que amo? Eu declarar com a minha boca que amo e ver um irmão em necessidade, dizer para ele, eu te amo, vá em paz, Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e não fazer nada quando eu posso. Que amor é esse? Nós, por vezes, queremos jogar nas costas de Deus ou na conta de Jesus aquilo que é nossa responsabilidade. E olha, existem muitas pessoas por aí que nem se declaram cristãs, que não são cristãs e que fazem para o próximo, por vezes, mais do que os cristãos. E isso, para nós, por vezes, se torna até algo vergonhoso, porque nós, como cristãos, precisamos ter esse coração. O coração de alguém que realmente está disposto a ajudar o próximo, que está disposto a olhar para a necessidade de quem precisa, não por merecimento da pessoa, mas por amor e por compaixão. Ok? Esse é o primeiro vídeo da nossa série. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso elucide muitas coisas na sua mente, que abra o seu coração, que abra a sua mente para entender melhor sobre esse assunto. E volta logo aqui, uma vez por semana nós vamos ter um vídeo sobre esse assunto. Daqui a pouquinho nós já voltamos, já vai ter mais vídeos aí para você e aproveite todos os assuntos que terão, tá bom? Obrigado mais uma vez, curte aí, compartilha, manda para o pessoal que você conhece. Deus abençoe.